E para curtir as festas de carnaval tem Fulião, que investe pesado na produção, né? É fantasia, maquiagem. Muitos gostam de caprichar no penteado, só que é importante ficar atento aos produtos usados para modelar e fixar os cabelos. Por isso que Daniele Fonseca está por aqui para conversar com a gente. Ela está com um oftalmologista, porque se o produto escorrer para os olhos, as consequências podem ser graves, né, Daniele? Tem que ver a procedência também desse produto. É muito importante, Maristela. E em casos mais graves, pode acontecer, inclusive, cegueira, viu? O médico oftalmologista que está aqui comigo, ele também é diretor lá da Fundação Altino Ventura, é doutor Edson Nakahara. Então, doutor, além da cegueira, isso em casos mais remotos, mais graves, quais são os outros problemas que podem acontecer nos olhos por causa de um contato, né, acidental, na maioria das vezes, entre a pomada e os olhos? Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Então, a queimadura, isso causa uma queimadura nos olhos. Então, ele pode causar desde sintomas mais leves, como simplesmente uma conjuntivite, uma leve irritação, até problemas mais graves, acometendo um órgão específico do olho que se chama córnea. Então, pode causar desde coisas superficiais, que a gente chama de ceratite, até coisas mais profundas, como uma úlcera, e em casos muito extremos, pode realmente até perder a visão. Quais são os sintomas, doutor? Para a pessoa saber que aquilo ali que ela está sentindo nos olhos foi por causa da pomada, né? Que teria escorrido, enfim, tido contato. Então, primeiro a gente tem que saber que é uma coisa aguda, né? É uma coisa imediata. Então, normalmente, depois do contato que teve, que normalmente é com a questão quando depois que bate uma água de chuva ou do suor, que escorre para os olhos, aí a gente tem um contato, então imediatamente ou logo depois você vai começar a sentir como se fosse uma ardência, uma sensação de corpo estranho, a visão pode ficar um pouco embaçada, um lacrimejamento e até sintomas mais graves assim do olho ficar muito inchado e até assim sensação de perda de visão. Doutor, foi mais ou menos ali em 2023, isso já tem uns 3 anos que estourou, né? Foram muitos casos envolvendo o uso de pomadas em contato com os olhos e mesmo assim algumas pessoas ainda estão usando. Como saber se aquele produto ali que se está comprando é legal, pode usar sem medo? Então, depois que teve esse boom de casos, em 2023 principalmente, a Anvisa fez um trabalho grandioso e identificou exatamente algumas marcas que poderiam ser liberadas para uso, né? E outras foram, lógico, proibidas. E aí o ideal é que se você for usar, né, caso que tem que tentar se evitar, mas se você for usar, olhar no rótulo se ele realmente é a liberação da Anvisa. Aí sim a gente fica um pouco mais seguro para poder fazer esse uso. Além desse cuidado, doutor, alguma outra recomendação? A recomendação é exatamente você saber que tem esse fator de risco. Então, se você colocou, você já tem que ter em mente que isso aí realmente pode acontecer e que se acontecer, você fazer as medidas corretas, que são o quê? Primeiro, você vai fazer uma lavagem abundante, seja com água corrente ou com soro fisiológico, evitar pegar aquele colírio emprestado de um amigo, né? Evitar fazer terapias caseiras, que às vezes a gente tenta, ou então esfregar os olhos na tentativa de tirar, achar que é um corpo estranho, e aí, depois disso, procurar uma emergência oftalmológica para poder a gente tratar adequadamente a visão. No caso da cegueira, que eu falei no início da nossa entrevista aqui, nos casos mais graves, mais remotos, ela é reversível, doutor? É algo assim temporário? A pessoa pode voltar a enxergar? Normalmente sim. Normalmente é uma perda fugaz, uma temporária da visão. Ela pode baixar até um certo ponto que a pessoa realmente não consiga enxergar, mas quase sempre a gente consegue recuperar ou totalmente ou parcialmente a visão, então ele não vai ser uma perda definitiva. Mas mesmo assim é considerado uma questão grave de saúde pública. Doutor Edson Nakahara, muito obrigada pela participação, pelas orientações aqui no NE1 de hoje. Então fica aí, gente, o alerta para os cuidados para quem vai usar as pomadas aí para fazer os penteados de carnaval. Maristela. Fica o alerta para todos nós, né, Daniele?